Boa tarde, turma, tudo bem? Tia tá aqui sexta-feira, chegou, né? Vai ter um feriadinho aí na segunda, 7 de setembro. E a tia vai começar aqui agora com a aula de artes, tá bom? Nós vamos falar sobre descobrindo os estilos, né? Os temas. Vamos trabalhar as páginas 36 até a 43 do nosso livro. E de tarefa de casa, vocês farão o campo mais ação da página 43. Então, a tia vai espelhar o livro para a gente começar os nossos estudos. Então, aqui onde a gente parou, ó. Descobrindo os estilos, os temas. Uma das maneiras de verificar qual é o estilo de um artista ou de determinar semelhança entre as obras de artistas diferentes é descobrir os temas escolhidos por eles para suas obras. Às vezes, os temas são bem diferentes e mostram, por exemplo, o estilo de pintar do artista, como algumas das pinturas do italiano Giuseppe, de 1527 a 1593, que pintava legumes, frutas e plantas para criar retratos, como o mostrado a seguir. Então tá aqui, ó. Essa é uma obra de Giuseppe, tá? Olhe sobre tela. Outras vezes, o tema é mais abrangente e comum, como as obras dos pintores ingleses Giuseppe William e Joe Constable, no caso das pinturas apresentadas na página a seguir. Podemos dizer que o tema é a força e a magnitude na natureza e o seu tamanho em relação aos homens. Em ambos os casos, os artistas retratam a natureza por meio de um gênero de pintura, que chamamos de paisagem. Turner e Constable optaram por pintar as paisagens de modos diferentes, usando cores e técnicas diferentes. Há palavras e o texto. Magnitude é a característica daquilo que é grandioso e de grande importância. Observe as obras do artista inglês a seguir. Então, aqui nós temos uma obra de Giuseppe, né? O mar, alto mar, a gente vê o movimento das ondas, os barcos. E aqui nós temos de Constable, tá? Catedral de Salisbury. Aqui é chamada de Portsmouth. O que mais você consegue identificar de semelhante no tema das duas obras? Compartilhe com seu colega. Então, aqui é para vocês fazerem uma análise sobre as duas obras, né? Uma das coisas que a gente pode notar é o estilo de cor, né? O jogo de luz e sombra presente nas obras e as tonalidades. Descobrindo estilos, os materiais. Outra forma de entendermos o estilo de certo artista, de um grupo de artistas ou de um período da história, é observando os materiais usados na construção das obras. Observe as obras a seguir. Então, aqui nós temos uma obra do autor desconhecido Vitória de Samothrácia. Aqui nós temos Fídias, esculturas de Parthenon em mármore. Fica no Museu Britânico de Londres, na Inglaterra. As imagens são de esculturas da Grécia Antiga, feitas há mais de 2000 anos. Além de outros fatores importantes, essas esculturas têm uma característica bastante reconhecível das esculturas desse período na Grécia, que é a utilização do mármore, uma pedra nobre de coloração esbranquiçada. O uso do mármore nos ajuda a entender o estilo das obras e dos escultores desse local e desse período da história. Aqui fala assim, ó, vimos que as estátuas representadas anteriormente apresentam o uso do mármore como característica comum. Que outras características semelhantes você pode observar nessas obras? Então aqui ela é pessoal essa questão. Vocês vão voltar aqui, ó, e vão analisar o que elas têm semelhante. E aí vocês vão escrever aqui, retratando no exercício 4, dando a opinião de vocês. Outro exemplo de estilo no uso de materiais é o caso de pintores. Eles usam, em sua maioria, pincéis, mas há pintores que usam outros utensílios para criar suas obras. Alguns, por exemplo, optam por usar espátulas para colocar a tinta na tela e movê-la, causando outros tipos de efeitos na pintura. Veja um exemplo.
Então, aqui a gente tem o artista utilizando uma espátula para pintar, né? São técnicas diferentes. Daí o exercício 5 pede assim, ó. Imagine que você é um artista e que gostaria de pintar uma tela. Que material, além do pincel e da espátula, você gostaria de utilizar para fazer a sua obra? Você já utilizou esse material antes? Compartilhe suas ideias com a turma. Então, aqui vocês irão imaginar, né, o que vocês gostariam de utilizar ou se já utilizaram algo diferente e retratar, tá? Se não utilizou, o que gostaria. Se já usou, escrever o que foi usado. Descobrindo estilos, escolhas de composição. Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519, foi um dos maiores pintores italianos e é possivelmente um dos artistas mais reconhecidos do mundo. Além de ter sido um mestre em tudo o que fazia, é possível observar que ele utilizava técnicas de composição que tornariam suas obras mais agradáveis para quem as apreciasse. Uma das regras que o italiano utilizava e que certamente fazia parte de seu estilo de pintar era a construção das pinturas em formato triangular. Veja as imagens a seguir e os triângulos posicionados sobre elas, indicando a composição utilizada pelo artista. Então, aqui nós temos uma imagem, ó, aonde apresenta os dois triângulos para análise. Então, Leonardo da Vinci, Virgem das Rochas, e aqui Mona Lisa, né? Muito tradicional e conhecida por todos. Quer saber mais? No campo Quer Saber Mais, fala de um livro de Leonardo da Vinci, Crianças Famosas, tá? Leia esse livro para saber sobre a infância do pintor. Então, é uma proposta de leitura. Amedeo Modigliani foi outro artista italiano que também pintava em seu estilo bastante particular. Ao observar suas obras, é possível perceber que ele também usou as composições triangulares. Observe a imagem a seguir, que é uma pintura feita em 1919 por Modigliani. Você consegue perceber o triângulo de composição com os da pintura de Leonardo da Vinci. Desenhe o triângulo sobre a imagem. Então, aqui, ó, é para vocês desenharem o triângulo sobre a imagem, ó, né? Composição no formato de triângulo. Descobrindo estilos. Uso de elementos da arte. Outra forma de distinguir estilos na arte é observar a maneira como os artistas utilizam elementos, como a cor, os pontos, as formas e as linhas nas suas obras. Essa talvez seja a característica mais marcante dos estilos, pois é assim que conseguimos, na maioria das vezes, classificar artistas em grupos de movimentos. A imagem a seguir mostra a obra de um artista associado a um movimento da arte chamado art pop, que buscava temas que fossem de conhecimento popular. Observe. Então, olha só aqui a obra, uma arte popular, ó. Roy no Carro, de 1963, óleo e pintura magna. Na pintura acima, Roy pintou o seu quadro baseando-se em uma série de revistas em quadrinhos bastante popular nos Estados Unidos, na década de 1960. Nessa obra, podemos ver algumas características marcantes da arte pop. O predomínio das cores fortes e sem mistura, como o vermelho, o branco e o amarelo. Além disso, esse artista usou linhas pretas bem marcantes para traçar o contorno das figuras. Se você fosse fazer uma obra de arte pop, o que você gostaria de representar? Sua obra no quadro a seguir e apresente-a para os colegas. Então, aqui vocês vão criar a obra que vocês gostariam, baseando-se na arte pop que vocês gostarem de reproduzir. Bom, chegou o campo mais ação. Fala assim: é bem provável que você já tenha ouvido a expressão estilo de vida, quando alguém se refere à maneira como as pessoas vivem e fazem as coisas mais corriqueiras do dia a dia, como cozinhar e se vestir. Tudo isso tem a ver com a cultura de cada um. Assim, é muito importante entendermos que nem todas as culturas são iguais
e que povos diferentes têm estilos de vida diferentes. Pensando nisso, reflita e converse com seus colegas e com seu professor sobre as seguintes questões. Como devemos agir quando nos relacionamos com pessoas que podem ter estilos de vida diferente do nosso? De que maneiras, a respeito por essas diferenças, pode nos tornar cidadãos mais responsáveis e gentis? Então, aqui está a proposta da tarefa de casa para vocês, tá? Então, vocês vão refletir, conversar com uma pessoa adulta da casa, tá? Se quiserem questionar a tia também, que aqui fala, ó, podem me mandar perguntas que a gente troca ideia de como devemos agir quando nos relacionamos com pessoas que podem ter estilo de vida diferente do nosso. De que maneiras o respeito por essas diferenças pode nos tornar cidadãos mais responsáveis e gentis? Então, é um tema que vocês devem debater com os pais, com a tia, se quiserem, estou aqui à disposição, e elaborar a resposta de vocês, tá bom? Então, em artes, nós ficamos por aqui. A tia vai parar de espelhar. Qualquer dúvida, a tia está aqui à disposição. Estou morrendo de saudade. Final de semana chegou para descansar um pouquinho, tá bom? Então, não deixa de fazer as tarefas não. Coloquem tudo em ordem para não ficar com nada atrasado. Beijão e até a próxima aula.